Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021. Alguns anos atrás, um gerente de banco infartou e morreu aos 45 anos de idade, muito novo. A família enlutada me pediu que eu dirigisse o funeral. O corpo foi para a autópsia e só chegou à capela meia hora antes da hora do sepultamento. Para complicar, o gerente vinha se sentindo discriminado no trabalho e a viúva começou então a acusar a direção do banco que estava presente de ter matado o marido. Após o sepultamento, já em casa, ela declarou para mim que quando soube da morte do marido, começou a xingar e a blasfemar contra Deus. E aí, depois de relatar tudo o que ela fez, ela me disse assim: pastor, há perdão para mim? E eu me lembro que eu abri a Bíblia e disse para ela assim: vamos ver o que Deus diz aqui na sua palavra. E eu li: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,7. Então nos ajoelhamos ali e ela orou pedindo perdão a Deus. Eu saí dali com a minha esposa, deixando um ambiente calmo e cheio de paz. O Salmo 130 é conhecido como Salmo da Profundidade. Tudo porque o autor começa dizendo o seguinte: das profundezas a ti clamo, Senhor. E o Salmo enfoca a vida quando há acúmulo de desespero, de tristeza, de crise e de pecado. Essa semana foi muito difícil para mim, porque pessoas muito queridas partiram. E o pior é que a gente mal pode ser companheiro dos seus familiares, dando apoio, orando, estando perto. É muito difícil, irmãos. Como dói a gente ver pessoas novas partindo e ao mesmo tempo não poder fazer nada. Mas voltemos. O autor do Salmo está mostrando que é possível sair da agonia do nosso desespero para uma experiência mais profunda com Deus. Sofrimento é algo real, que nos incomoda. Muitas vezes o sofrimento nos prostra e certamente nos infelicita. O salmista não tem vergonha de dizer que sentia dor, não tem vergonha de dizer que a sua alma estava no fundo do abismo, que ele estava sem saída e até sem saber o que fazer. Tão diferente desses pregadores televisivos que afirmam que doença é uma mentira e que o crente com fé não sofre. Este salmo nos deve levar a respeitar as pessoas com as suas dores. Sofremos porque vivemos num mundo pecador. Sofremos porque vivemos num mundo caído. Sofremos quando erramos. Sofremos quando vemos um ente querido sofrendo. Sofremos quando erram conosco. Sofremos quando temos a nossa reputação manchada por uma calúnia. Sofremos por uma mentira. Sofremos por uma traição ou pecado. O sofrimento pode nos levar ao desespero. No sofrimento, não poucas vezes encontramos pessoas em pânico. Outras se descontrolam, chutam portas, paredes e chutam até pessoas. Você já deve ter visto isso. Gente que quer reagir à dor só não sabe bem o que fazer. Não poucas vezes a dor mostra as nossas limitações. Nessas horas descobrimos que os nossos recursos são insuficientes para aquela crise. Aí ela dói ainda mais. Mas muitas pessoas têm encontrado no sofrimento uma oportunidade para se voltar para Deus. A partir do sofrimento,
a partir da crise, a partir da tristeza. Algumas pessoas tiveram uma nova disposição para fazer uma caminhada com o Senhor. No Salmo 130, o poeta passou a ter desejos crescentes na direção de Deus. Ele procurou Deus como um vigia noturno anela pela manhã. Primeiro, ele aguardou o Senhor, depois esperou na sua palavra e finalmente ansiou por ele. A partir de uma experiência de medo, de sofrimento ou de desespero, nós podemos começar uma nova vida nos relacionando com Deus e deixando Ele se tornar o nosso amigo, que Ele se torne o nosso grande amigo. E podemos, a partir daí, permitir que Ele cuide das nossas dores, perdoe os nossos pecados e dê novo sabor às nossas experiências. Se Deus e você forem amigos, você não precisará temer nada. Se forem íntimos, você poderá experimentar o prazer da amizade dele mesmo na dor. 4 garotinhos brincavam na rua e um deles afirmou todo prepotente: meu pai conhece o prefeito da cidade e tem muita amizade com ele. E o outro, para não ficar para trás, disse assim: meu pai conhece o governador e eles são muito amigos. Aí o terceiro emendou: o meu pai conhece o delegado e ninguém prende ele. E o garotinho, o quarto, ficou quieto, mas ele foi instado, vamos dizer assim, a falar sobre o seu pai e disse assim: meu pai conhece Deus, vejo-o orando todos os dias e conversando com ele. Conhecer Deus e tê-lo como amigo é o maior consolo que uma pessoa pode ter em tempos de sofrimento e dor. Entre a dor e o desespero, opte por Deus. Você já o conhece? Então, o que está esperando? Volte-se para Ele, fale com Ele, abra o seu coração para Ele. Pai, nós queremos dizer como o apóstolo Pedro: para onde iremos nós? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem vamos recorrer se Tu és o Deus de toda consolação? Nós vivemos dias tão difíceis, Senhor, e muitas vezes nos esquecemos que temos o Senhor e que podemos buscar o Senhor e que podemos ter do Senhor respostas que certamente hão de consolar e abençoar nossas vidas. Nessa manhã nós estamos orando pelos nossos amigos que sofrem, os nossos amigos que estão passando por crises tremendas, pedindo: Senhor, age no coração deles, para que eles experimentem o bálsamo da Tua presença. Mas nós também, Senhor, pedimos a Tua ajuda, o Teu socorro, pedimos, ó Deus, as muitas manifestações da Tua bondade, não só em nossa vida, mas na vida de tantas pessoas a quem amamos. Obrigado, porque podemos buscar. E o Senhor diz: buscar-me-eis e me ouvireis quando me buscardes de todo o vosso coração. Obrigado, Senhor, porque buscando o Senhor nós o achamos, e o achando temos a resposta do Senhor para as nossas crises. Abençoa o nosso dia e esse final de semana. Oramos assim, em nome do Teu Filho amado. Amém. Tenha um ótimo final de semana.